Bom dia, Datena. Prazer imenso falar contigo, com toda a nossa audiência. Estou aqui já, dá para dizer assim, no pátio da sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, aqui no Rio de Janeiro. Temperatura na casa dos 23 graus. Como tu disseste aí, 1h, pontualidade britânica mesmo com o anúncio brasileiro. O Tite vai anunciar a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo, né? Essa é a lista oficial de quem estará no Catar com a comissão técnica. Lembrando que no dia 21 de outubro, o Tite entregou a lista de pré-convocados, de 55 nomes para a FIFA. Alguns nomes, é claro, já foram divulgados, mas os 26 oficiais serão comunicados, pelo menos serão divulgados, né? Serão publicados hoje aqui para a imprensa. Muita gente chegando nesse momento, passando aqui pelo credenciamento. O local já está aberto agora para a entrada da imprensa, às 11 horas da manhã. E aí todo mundo se acomoda para depois ter a entrevista do Tite, primeiro o anúncio da lista e depois a entrevista coletiva. Eu fiz aqui, Datena, apenas um sentimento, né, de tudo que a gente tem acompanhado desse ciclo do Tite de 2018 a 2022. Ele assume em 2016, em meio à eliminatória da Copa, um momento de crise na época, muita gente achando que a seleção brasileira poderia nem conseguir a classificação. E aí ele classifica o Brasil com autoridade, com uma nova formatação tática, dá para dizer assim, substituindo o Dunga. E depois, em 2018, o Brasil acabou parando nas quartas de final, perdendo para a Bélgica na Copa da Rússia. Foi uma Copa, dá para dizer assim, uma nota 6,5 pelas atuações da seleção, quando a gente esperava muito mais e até os adversários também. Ponto. Aí o Tite permanece num ciclo, não é muito fácil para um técnico derrotado permanecer, mas ele ficou para mais 4 anos e nesses 4 anos conquistou a Copa América em 2019, mas perdeu a Copa América em 21 para a Argentina dentro de casa. Isso colocou algum ponto de interrogação na seleção? Mais ou menos. Aí o Tite conseguiu o quê? Conseguiu pelo menos tornar a seleção mais ofensiva, um pouco mais vistosa do ponto de vista técnico, com o surgimento de bons jogadores no ataque, né? Os jogadores de perninhas rápidas, como ele tem dito, favorecendo, é claro, que atacantes sejam mais chamados, né? Numa maior quantidade na lista final da seleção. Então, pegando essa opinião aqui, deu para fazer, pelo menos, pelo meu sentimento, gostaria de te ouvir também, Datena, sobre uma provável lista: goleiros Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras. Laterais, Danilo da Juventus, Daniel Alves, que está sem clube, esteve no Pumas do México, mas está parado há 2 meses, trabalhando fisicamente no Barcelona B, mas com acompanhamento da comissão técnica, Alexandro da Juventus e Alex Telles do Sevilha. Aí zagueiros, Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos do PSG, Militão do Real Madrid, e um quarto zagueiro que muita gente está apostando ou no Bremer da Juventus, ou no Lucas Veríssimo, que voltou agora a atuar pelo Benfica, depois de quase 1 ano parado com uma lesão de ligamento cruzado do joelho. Mas ele voltou a jogar pelo Benfica na Champions e tem a confiança da comissão técnica. Ou quem sabe os dois, Lucas Veríssimo e Bremer. Aí jogadores de meio campo da Atena: Casemiro do Manchester United, Fred também, Fabinho do Liverpool, Paquetá do West Ham da Inglaterra, Bruno Guimarães do Newcastle e o Everton Ribeiro do Flamengo. O Felipe Coutinho provavelmente estaria aqui, mas sofreu uma lesão muscular jogando pelo Aston Villa da Inglaterra e está fora da Copa do Mundo. Isso foi divulgado ontem até, foi revelado pelo novo técnico do Aston Villa, o Unai Emery, depois do jogo contra o Manchester United pela Premier League. Então o Coutinho, um jogador importante no ciclo e que esteve na Copa de 2018, está fora do Mundial. E aí os atacantes, talvez 9 sendo convocados: Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Tottenham, Rafinha do Barcelona, Gabriel Jesus do Arsenal, Pedro do Flamengo, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rodrigo do Real Madrid, o Antony do Manchester United e o Roberto Firmino do Liverpool. Acredito, Datena, não sei se tu concorda, se com a ausência do Coutinho abre a porta para o Firmino ser convocado mais uma vez. Vamos aguardar, Datena, mas gostaria de te ouvir. Olha, primeiro eu concordo em gênero, número e grau com a sua lista. Tem gente que não vai concordar com a gente, porque tem muito jogador brasileiro e todos esses jogadores brasileiros em questão são protagonistas em grandes clubes do mundo. Então fica muito difícil para a gente escolher. Essa talvez seja uma das listas mais difíceis para a Copa do Mundo, que tem muito jogador brasileiro jogando bem em várias partes do mundo. Mas eu concordo em gênero, número e grau com a sua lista, não discordo em nada, inclusive assino embaixo com o Firmino, porque eu acho que o Klopp estava sendo injusto com o Firmino lá no Liverpool, não escalando o Firmino e sim escalando outros jogadores que eles têm, que são bons, né? Contrataram, ele está investindo demais naquele uruguaio que não está dando certo. Darwin Nunes. Não tá dando. Esse cara ele não faz gol, ele joga pra caramba, mas não está fazendo gol, está numa fase de seca. Então o Firmino
poderia entrar no lugar dele tranquilamente. Também o Diogo Jota não. O Diogo Jota é um jogador que eu acho que tem que jogar em qualquer seleção. Acho que não vai nem à Copa do Mundo porque está machucado também. Exato. O Diogo Jota, né? E tem outro cabra lá que eu esqueci o nome dele, que é o colombiano, que é bom de bola. Luiz Dias. Luiz Dias. Também tá machucado. Luiz Dias, que é bom de bola pra caramba, mas é bom de bola pra caramba. Então fica difícil botar o Firmino num ataque desse. Mas eu colocaria o tal de Bob Firmino no time do Liverpool. Acho que o Klopp tá errando muito essa temporada, até porque o time do Liverpool não vai muito bem no campeonato. Ontem fez uma boa partida, mas foi exceção, tá? Agora, o Pretzel, a convocação do Daniel é mais que uma questão de unir o vestiário, a boleirada quer, o Branco falou aqui, o Roberto Carlos falou aqui, é mais uma questão de como se fosse um fator psicológico importante, porque seria um contrassenso o Tite dizer que vai por rendimento e levar o Daniel, não é por isso, ele vai pelo contexto do futebol, e o contexto do futebol funciona. Às vezes Deus escala o time, talvez não fosse a Copa do Coutinho, porque ele não está muito bem, se machucou, né? E de repente a boleirada quer o Daniel. Eu duvido que o Daniel esteja fora da lista. Eu acho que você matou a charada, antecipou a lista. Claro que pode ter um nome divergente aqui, outro lá, mas a minha lista é a sua lista. Eu não mexeria em quase nada. E cá entre nós, você é o comentarista, e é muito bom de opinião, não é de hoje, tá? Aliás, gaúcho é difícil ter gaúcho que não é bom de opinião e não é bom de rádio. É muito difícil. Agora, essa seleção tem time para ganhar a Copa do Mundo. Essa seleção, pela primeira vez, é a favorita, não sei se tanto, mas ela não entra de cabeça baixa como tem entrado em outras competições. Pelo contrário, tem time para ganhar a Copa. Eu não estou dizendo que com sobras, porque tem time bom que na hora cresce, mas a seleção brasileira tem chance sim de voltar com o caneco do Catar. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo plenamente contigo. Eu acho que nos últimos ciclos aí, na Copa de 2010, a seleção chegou muito preparada, mas houve 2 erros num jogo contra a Holanda nas quartas de final e perdemos. Em 2014 o Mano Menezes tinha tudo para seguir o ciclo até a Copa do Mundo, aí por uma questão, dá para dizer, política esportiva, por que não? Porque o José Maria Marinho queria o quê? Queria 2 treinadores campeões treinando o Brasil, ou trabalhando pelo Brasil. Dinheiro. Marinho queria dinheiro. E trabalhando pelo Brasil, achando que o escudo daquela diretoria seriam os 2 técnicos, o Filipão e o Parreira. E não deu certo. 7-1 contra a Alemanha é a maior derrota da história do Brasil e talvez uma das mais impactantes no futebol mundial em todos os tempos. Em 2018, o Tite chegou com a seleção num cartaz interessante, mas não tão forte quanto agora. Então o Brasil não era considerado favorito em 18 como está sendo agora. Qualquer um que discute aí, pelo menos de técnicos adversários, ou até de jogadores que foram mundialistas ou campeões mundiais, tá todo mundo apontando o Brasil e a Argentina como um andar acima, dá para dizer assim, das principais potências. É claro que a gente não pode esquecer da França, né, Datena, pelo bom time que tem, mas tá sem Kanté e sem Pogba, fora da Copa. 2 caras que jogam muito no meio de campo, campeões mundiais. Outros jogadores chegam descontados, como o Varane e como o próprio Benzema. Quer dizer, o Brasil tá passando por cima disso. Então eu acho que você tem razão também. Alguns fatos começam a conspirar para que o Brasil de repente acerte. Claro que a gente não quer o mal de ninguém, nem lesão de ninguém. O Coutinho deu um grande azar. Eu concordo contigo que provavelmente ele estaria na lista, mas não vinha jogando bem. Então ele seria chamado mais pela confiança que o Tite tem no ser humano e também no profissional do que pela bola que ele está jogando. Então parece que os fatos acabam conspirando e eu também concordo contigo sobre o Daniel Alves. É meio que uma liderança no vestiário. Um cara mundialista, um cara que em 2018 seria titular, mas se machucou. Então parece também que tem uma certa gratidão também. Olha lá, ele estava junto conosco e não pôde ir à Copa. Então agora ele vem. Também pode ter esse tipo de situação. A gente vai aguardar. Mas eu estou contigo. Acho que o Daniel Alves estará na lista da Atena. A França, ela tem o azar de perder talvez o melhor meio-campo do mundo, né? Que o Kanté jogou na última Copa do Mundo foi uma coisa impressionante. Foi fora do comum. E o Pogba é um monstro. Sem esses 2 jogadores, não adianta aquele menino do Real Madrid, Camavinga e o cara que eu não sei falar o nome. Tchouaméni. O Timene. É esse cara aí. É bom jogador, mas não tem experiência. Muito jovens aí. Os dois não podem ser comparados de forma alguma, nem ao Pogba, nem ao Kanté. E um time sem meio campo, você sabe como é que é, né? E o Mbappé está jogando mal, porque o Mbappé cometeu um erro capital. Ele foi mexer
com dois dos maiores jogadores do mundo. A partir do momento que ele tretou com o Neymar, tretou com o Messi. E o Messi e o Neymar fizeram 2 em cima dele, e aí o cara desapareceu. Tá jogando mal pra caramba. Ontem jogou mal. Eu vi uma bola. O Neymar pega a bola, divide com o goleiro, dá um corte no zagueiro, o goleiro se machucou, como diz da gíria popular, quebrou a coluna no corte que o Neymar deu, e o Mbappé pedindo a bola pro Neymar para fazer o gol. O Neymar falou assim: está louco? Pô, eu atravessei a floresta, matei o leão, e na hora que eu vou pegar o troféu, vou entregar a bola para você. Claro que ele não deu a bola pro Mbappé, ele fez o gol, entendeu? São 2 caras de personalidade, e o Messi é simplesmente um dos maiores jogadores da história. Eu acho que só perde pro Pelé e pro Maradona, tá? E o Neymar é brilhante e o cara foi arrumar com os 2 caras que não podia arrumar. Ele tentou desestabilizar os 2 jogadores, e quem se desestabilizou é muito jovem, os outros são monstros e experientes. E o Mbappé mal também é muito bom para a seleção brasileira. Bom, Pretzel, bom trabalho para você é magnífico. Daqui a pouco volta de forma definitiva num programa especial comandado pelo nosso Capriotti, direto do Rio, com a lista definitiva do Tite. Abraço, bom dia. Um abraço, Alexandre Pretzel. Um grande abraço com a assistência técnica aqui do grande Daniel Xingotti, só para fazer uma referência sobre o que tu disseste do Paris Saint-Germain. O Paris ficou em segundo no seu grupo na Champions quando era favorito. Acabou pipocando na última rodada. E o que aconteceu? Vai pegar o Bayern Paris Saint-Germain e Bayern de Munique nas oitavas de final. Segura essa da Tenão, lá em fevereiro, com a volta da Champions League. Um grande abraço. E o Real Madrid pega o Liverpool, se não me falha a memória. Exatamente. Nesse momento está vivendo uma fase melhor. Abraço grande, Pretzel. Um abração da Atena.